E dá-lhe mamar, mamar pra cá, mamar pra lá, mamar até não aguentar mais. Oi, eu sou a Daniele Bárbara, a pessoa por trás do Lilu Studio e também o Mamá por trás do Joaquim. Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma mistura de um relato de amamentação com Fala Dani, contando a minha história ou sei lá o que. Eu vou falar um pouco sobre como foi amamentar o Joaquim. Pra quem ainda não viu e ainda tá, né, tipo, assim meio perdido com a minha volta, eu tô grávida de novo e eu decidi meio que falar um pouco mais sobre maternidade aqui no canal e vou, né, às vezes pincelar um vídeo ou outro sobre maternidade, sobre a minha experiência e vou ver como é que eu vou me saindo, se vocês vão gostando ou não. Então, sei lá, vamos tentar. Bom, eu fiz aqui no meu bullet journal, olha, uma linha do tempo de mais ou menos como que foi essa minha jornada de amamentação, né? Como foi pra mim amamentar um filho. Eu vou contar mais ou menos a historinha. Vou deixar aqui no card um relato de parto, contando como foi o meu parto, mas eu não contei muito depois o que aconteceu depois do parto. Assim, o Joaquim, ele nasceu com 4,270 kg. Por isso, segundo a pediatra, ele teve uma condição que é muito comum quando os bebês nascem tão grandes assim, que ele nasceu com a respiração acelerada. Então, por isso, né, como ele estava com a respiração acelerada, é arriscado você amamentar nesse primeiro momento, porque o bebê pode engasgar. Gente, essa é a orientação que a pediatra me passou. Se por acaso eu der alguma informação errada aqui, me corrijam nos comentários que eu faço questão de depois, né, corrigir de alguma maneira, porque propagar informação errada é triste. E por isso eu não pude amamentar ele logo na primeira hora, nem no primeiro dia, nem no segundo. Então, assim, a história da minha amamentação com o Joaquim já começou com uma primeira dor, que foi no momento que ele nasceu com a respiração mais acelerada, ele foi levado para ficar na incubadora. Algumas horas depois que eu me levantei, né, eu tive um parto normal, eu me levantei e fui lá, falei, não, quero ver meu filho, gente, eu tô aqui esperando e ele não vem nunca. E fui lá ver ele na incubadora, ele já tava com uma sonda passada pelo nariz e na hora que eu cheguei lá para ver ele na incubadora, era bem a hora que as enfermeiras passavam dando alimentação para os bebês. Assim, uma coisa foi muito triste para mim e foi muito desesperador, foi ver que elas já tinham colocado a sonda nele e elas já estavam dando leite artificial, né, fórmula, para ele. E eu cheguei lá para ver ele bem na hora que a enfermeira tava dando a fórmula e aí eu vi aquele leitinho de mentira, sabe? Tipo, aquele leite artificial entrando pela sonda para alimentar ele. Eu lembro que, tipo, acho que foi um momento que eu fiquei, tipo, completamente dilacerada ali, porque não era aquilo que eu tinha planejado, não era aquilo que eu tinha imaginado. Ninguém me consultou se eu aceitava ou não dar leite artificial pro meu filho. Quando eu cheguei lá, já estava acontecendo, sabe? Tipo, e aí eu tava naquele momento, tinha parido há algumas horas, completamente fragilizada, eu não consegui falar nada, não consegui ter forças pra discutir, pra argumentar, pra perguntar. E eu lembro que essa foi assim, minha primeira frustração da maternidade foi esse momento de chegar lá e ver ele ser alimentado por uma sonda com leite artificial. Não era nada do que eu queria, assim. Mas, sei lá, seguimos, né? Seguimos a vida. Aí eu anotei aqui, olha, no quarto dia, o Joaquim nasceu num sábado. Então, passou domingo, segunda, terça, na quarta-feira, a respiração dele voltou ao normal, ele demorou uns dias mesmo para que a respiração dele se normalizasse. E aí a pediatra liberou e os enfermeiros liberaram lá no hospital para eu
poder colocar ele no peito para tentar amamentar a primeira vez. E correu aparentemente tudo bem, ele teve uma pega direitinho, mamou. Ok, aí as coisas começaram meio a funcionar. E eu lembro que foi assim, no dia que ele colocou a boca no meu peito e mamou um pouquinho, eu não consegui dormir à noite, porque parecia que eu explodia, assim, sabe? Meus seios ficaram duros, quentes, e eu tive que tirar o leite, porque como ele ainda estava no hospital, ele não ficou na UTI, que é a Unidade de Tratamento Intensivo. Ele ficou na UCI, que é a Unidade de Cuidados Intensivos, né? Ele teve que ficar na incubadora uns dias e eu tive alta. Ainda mais se foi parto normal, não precisei ficar no hospital muito tempo, sabe? Então eu ficava com ele o dia todo lá na UCI. Eu chegava às 9 da manhã e ia embora às 9 da noite, que era o horário que podia ficar às 9 da noite. Todas as mães que tinham bebês lá na UCI tinham que ir embora. E aí eu ficava das 9 da noite às 9 da manhã sem poder amamentar. Então imagina como que eu ficava. Doía, sabe? Meus seios doíam. Tava, tipo, grande, quente, tudo assim. Mas tudo bem, né? Aí eu tentava tirar um pouco, eu não conseguia direito. Eu tive muita dificuldade com ordenha manual, essas coisas, e eu não tinha maquininha. O banco de leite do hospital, a pessoa responsável estava de férias. Então foram uma série de coisas que aconteceram, mas assim, até então, nada muito extremo, nada muito grave. As coisas ficaram um pouquinho mais difíceis lá pelo 7º dia. O Joaquim nasceu no sábado e ele só foi para casa na outra sexta. Então ele ficou 7 dias ainda no hospital, e no dia que ele foi para casa, parecia estar correndo tudo bem, eu já estava amamentando ele só no peito, mas assim, coloquei ele mamei, troquei fralda, toda aquela coisa, coloquei ele para dormir, e ele dormiu 3 horas seguidas. Quando ele acordou muito nervoso, porque ele tava com fome. Eu colocava ele no peito e ele mamava, e a gente sabe que assim, a amamentação no seio, ela é mais trabalhosa pro bebê. O bebê tem que fazer um esforcinho físico maior do que numa mamadeira, que 2 chupadinhas ele tira, tipo, sabe, meio litro de leite. No peito, ele demanda um pouquinho mais do bebê, sabe? O que é ótimo para ele, ajuda a desenvolver as funções orais, ajuda o contato com a mãe. É maravilhoso. Mas como ele foi alimentado durante muito tempo no copinho com leite artificial lá na maternidade, ele acordou, ele tava com muita fome. E aí era uma luta, porque ele ficava muito nervoso, ele não pegava no peito direito. E aí ele parecia que, tipo, quanto mais eu tentava, mais nervoso ele ficava e não sei o quê. Aí, por conta própria, eu não busquei orientação de ninguém até esse momento. Eu decidi que eu ia fazer o seguinte: eu pegava, ele acordava, né? Eu acordava ele de 2 em 2 horas, dava, tipo, um pouquinho, menos da metade do indicado de fórmula lá que davam no hospital pra ele. Dava menos da metade, só pra dar aquela forradinha no estômago dele, pra ele se acalmar um pouco, e colocava no peito. E deixava ele no peito o tempo que fosse. E foram vários dias, olha, eu notei aqui que foi mais ou menos uma semana fazendo isso. Depois eu li mais na internet sobre o assunto e descobri a translactação, que é quando você coloca uma sondinha pro bebê sugar o peito junto com a sonda e um pouquinho do leite artificial. Então eu colocava lá uma medidinha bem baixinha de leite artificial, menos da metade do que ele precisava, e fui diminuindo aos poucos, só pra ele, tipo, se acalmar na hora de pegar no peito. E fiz isso durante uma semana e foi assim, uma alegria quando, sei lá, no final do 14º dia, mais ou menos, quando ele tinha 14 dias, eu tirei totalmente o leite artificial e nunca mais dei leite artificial pra ele, assim. Foi muito bom. Eu não sei se o que eu fiz tá certo, tá errado. Por favor, gente, se vocês tiverem alguma dificuldade com a amamentação, procurem uma consultora de amamentação, mas não dessas consultoras mais antigas, que têm ideias tradicionais, que às vezes não funcionam tão bem. Procure uma consultora jovem, atualizada, que trabalha baseada em evidências científicas e não em dicas da vovó. Porque as dicas da vovó às vezes funcionam, mas às vezes são muito furadas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado pra gente não fazer o errado e ter orientações erradas. Depois,
quando passou, né, parecia que as coisas iam, né, engrenar e ficar tudo bem, começou a acontecer uma coisa muito estranha. Toda vez que o Joaquim acabava de mamar, doía muito o meu peito, o bico do peito doía muito. E eu ficava, gente, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu comecei a observar que ele acabava de mamar, o bico do meu peito, né, o meu mamilo ficava branco. Parecia que o sangue dele todo tinha ido embora e que não tinha sobrado mais sangue nenhum ali. E depois eu fui descobrir que era realmente isso que estava acontecendo. Eu tive uma condição médica que é conhecida como fenômeno de Raynaud. Não sei se é assim a pronúncia correta, mas né? Que é quando alguma parte do seu corpo perde a vascularização, né? Então, tipo, você perde o sangue em alguma parte do corpo e isso causa dor. E às vezes, em alguns casos graves, isso pode acontecer na mão, por exemplo, a pessoa pode perder um pedaço da mão, um pedaço dos dedos, por exemplo. E isso às vezes acontece na amamentação. Doía muito, muito, muito. Foi aí que a gente decidiu procurar a ajuda de uma consultora de amamentação. Eu procurei aqui em Londrina a Cris Gomes, que ela é maravilhosa. Ela é uma fonoaudióloga, especialista em amamentação. A Cris foi incrível, assim, ela foi em casa, ela viu a pega do Joaquim para ver se estava certo, ela me examinou e a gente chegou à conclusão que realmente era Raynaud. Ela indicou o remédio, o suplemento que eu deveria tomar e pediu para conversar com a minha obstetra, porque a fonoaudióloga ela não pode receitar remédios, né? Então ela me deu as indicações do que eu tinha que fazer para pedir, né, autorização e a liberação da minha obstetra para fazer o tratamento. E eu fiz, né? Comecei a tomar um remédio, um suplemento. E o que mais ajudou no Raynaud era fazer uma compressa quente assim que o Joaquim acabava de mamar. O Joaquim terminava de mamar, eu entregava ele pro Ian, fazer ele arrotar e colocava uma compressa quente no seio que ajudava a ativar a circulação e melhorar nessa vascularização. E foi muito bom, assim, em, sei lá, uma semana, 15 dias que eu tava fazendo o tratamento, o problema acabou. E depois eu só fiquei atenta quando ficou frio ou chegou o inverno de novo pra manter o seio aquecido depois que o Joaquim terminava de mamar, pra não correr o risco do problema voltar. E assim, nunca mais eu tive o problema. Então, se vocês tiverem algum problema na amamentação, eu vou falar isso durante o vídeo todo, gente. Procurem uma consultora de amamentação que trabalha baseada em evidências científicas, porque isso é muito, muito, muito importante. Mais ou menos com 45 dias de amamentação, quando o Joaquim tinha uns 45 dias, foi quando o Raynaud acabou e eu não tive mais esse problema. Daí, até os 6 meses do Joaquim, a amamentação fluiu fácil, assim. Eu amamentei em livre demanda, trabalho em casa, não tive que voltar a trabalhar necessariamente. Então, o Joaquim fazia, tô com fome, taca ali o peito, que o peito é o melhor acalento, o peito resolve tudo, assim, né? E foi, aí até os 6 meses eu amamentei exclusivamente. Quando deu 6 meses, eu comecei a introdução alimentar e eu decidi fazer BLW, que é uma técnica, eu não sei o nome certo, né, como colocar. É um jeito de você fazer a introdução alimentar que você não dá papinha e você não alimenta o bebê com a sua mão. O bebê se autoalimenta, né? Você oferece os alimentos e o bebê pega o alimento, leva até a boca e come o que ele quer, não come. E aí, BLW é um outro assunto. Comecei, né, a fazer a introdução alimentar e foi, né, continuei com a livre demanda. Eu oferecia, né, depois ali de algum tempinho, café da manhã, almoço, jantar, frutinha à tarde. Eu oferecia várias opções de comida e de alimento para ele durante o dia, né, frutinha e tal. E nos intervalos, quando ele pedia, eu também dava o peito em livre demanda. Quando o Joaquim tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses, ele começou a ir na escolinha. E aí foi a primeira ruptura, né? Foi o primeiro momento que a gente teve que impor algum limite para amamentação, porque ele ia ficar lá na escolinha no período das 1h30 da tarde até 5h30, eram 4 horas por dia, que era o período que eu ia conseguir trabalhar. Então, durante a semana de amamentação lá na escolinha, eu comecei a ir nos 2 primeiros dias para ele se ambientar com o ambiente, foi tudo normal, ele pediu peito, eu dava, tudo ok. Do 3º dia pra frente, eu comecei a falar,
olha, Joaquim, aqui não tem mamá, aqui não tem mamá, aqui na escolinha não tem mamá. Ele pedia, eu falava, filho, aqui na escolinha não tem mamá. Aí às vezes ele se acalmava, algumas vezes ele chorou, às vezes ele, tipo, né, caiu lá na escolinha, aconteceu alguma situação, ele vinha pedir, né, o conforto, queria o peito, eu falava, filho, aqui não tem mamá, aqui não tem mamá. Então, durante o período de adaptação dele na escolinha, eu fiz esse trabalho de estar lá com ele, oferecer um abraço, oferecer outras coisas, mas ser firme e falar, olha, aqui não tem mamá. E foi tudo bem, ele demorou um pouquinho para se adaptar, a gente às vezes ia deixar, depois do período de adaptação a gente ia deixar, ele chorava e tal, mas a gente lidou com isso de uma maneira natural, porque era uma ruptura para ele e tudo bem. Passados-se alguns meses, quando ele já estava adaptado na escolinha, já não chorava mais para ficar, e já estava tudo bem. Eu já estava muito cansada da amamentação e eu comecei a tirar, né, tipo, conduzir ele para diminuir as mamadas, assim. O Joaquim nunca foi uma criança de dormir muito tempo, então durante muito tempo ele acordava 4, 5 vezes à noite. Então eu tava muito cansada de tudo, assim, porque eu não dormia. Então eu comecei, por exemplo, quando ele chegava da escolinha, naquele momento de saudade, não sei o que, antes ele chegava e via pro peito e queria mamar e tudo bem. Aí eu comecei, ele chegava da escolinha, eu distraía ele com outra coisa, ia brincar e já oferecia uma frutinha, já oferecia alguma coisinha pra ele comer e tal, eu distraía ele pra ele começar a desassociar esse reencontro comigo com o mamá. E funcionou. E aí com isso, né, com essas coisas eu comecei a diminuir uma ou outra mamada. Quando ele tinha mais ou menos 1 ano e 4 meses, eu comecei a falar pra ele que não tinha mamá fora de casa. Então às vezes a gente tava na rua, ele pedia mamá, eu falava, filho, aqui não tem mamá, só tem mamá lá em casa. Às vezes a gente ia na minha sogra, alguma coisa assim, filho, aqui não tem mamá, só tem mamá lá em casa. O Joaquim foi muito compreensivo e ele foi muito, muito parceiro nisso. Ele entendeu que a gente, né, de alguma maneira a gente precisava diminuir um pouco aquilo, porque eu tava muito cansada. E eu conversava, falei, a mamãe tá cansada, vamos mamar quando estiver em casa. E sempre eu falava, aqui não tem mamá agora, mas a mamãe pode te dar um abraço, a mamãe dá um beijo, você quer ficar no colinho? Eu sempre oferecia uma alternativa de carinho que não fosse o peito, né, que não fosse o mamar. Correu tudo bem, fomos, aí quando tinha mais ou menos 1 ano e 6 meses, eu comecei a dar um outro passo. Quando a gente estava em casa, eu estabeleci uma área de mamar. Então combinei com ele, conversei um dia, sentei, conversei e falei, filho, a partir de agora, vamos mamar só lá no seu quarto? Quando você quiser mamar, a gente vai lá no seu quarto para mamar, tá bom? Tá bom. Combinamos, né? E aí eu comecei esse processo de delimitar um espaço físico para ele mamar. Então ele, às vezes, a gente estava numa atividade, brincando, ou assistindo alguma coisa na TV, ou sei lá o que, ele pediu mamar. Eu falava, filho, então vamos lá pro seu quarto para mamar? Você prefere continuar brincando mais um pouquinho ou ir lá mamar? Às vezes ele preferia continuar brincando, então a gente continuava brincando, ele esquecia do mamar, dali a pouco comia alguma coisa e ia tudo bem. Às vezes ele preferia mamar, então eu pegava ele, ia até o quarto e dava mamar para ele no quarto. E assim foi. E aí com essas pequenas restrições que eu fui colocando, primeiro não tem mamar fora de casa e agora só tem o mamar lá no quarto e tal. Ele foi, tipo, desencanando de solicitar o mamar durante o dia. Mas ainda tinha ficado uma mamada de manhã, a hora que ele acordava, e uma mamada à noite antes de dormir. Quando ele tava mais ou menos com 1 ano e 7 meses, assim, eu decidi que tá bom, acho que tá na hora da gente tirar essa mamada da manhã. Até então, eu dormia num colchão do lado da cama dele, porque, como eu falei, o Joaquim nunca foi de dormir a noite toda, então, às vezes ele acordava, eu dava mamar, fazia ele dormir de novo, vinha pra minha cama, aí demorava 40 minutos pra conseguir pegar no sono. E quando eu pegava no sono, dormia meia hora, ele já acordava de novo, aí levantava, ia até lá no quarto, aí dava mamar, mais 40 minutos e mais não sei o que. No fim, numa noite inteira, eu tava dormindo 2 horas, todo esse, sabe, esse trâmite. Então eu decidi que era melhor deixar um colchão lá do lado da cama, porque aí ele acordava, já pegava ali, não tinha que levantar, despertar e tal.
foi o melhor arranjo pra gente, foi o melhor arranjo pra nossa família. Sei que tem gente que critica essas coisas, mas, gente, pouco me importa a crítica das pessoas. Cada um sabe o que tem em casa, cada um sabe onde a porca torce o rabo e onde as coisas apertam, sabe? Então, assim, quando ele tinha mais ou menos 1 ano e 7 meses, eu decidi que não, tá bom, chega, eu preciso voltar a dormir na minha cama a noite inteira e eu preciso de alguma maneira conseguir dormir mais. Ele já não estava acordando à noite e as poucas vezes que ele acordava, eu já não dava mamar, eu pegava ele no colo, levantava, ia pra cozinha, dava água, ou dava um leitinho ou alguma outra coisa, mas não dava mais o peito durante a noite. Eu só dava o peito de manhã, a hora que ele acordava e antes de dormir. Aí eu decidi que eu queria tirar essa da manhã, aí o que eu fazia? Eu colocava ele pra dormir e tal, e ia pra minha cama. De manhã, a hora que ele acordava, eu já recebia ele com a maior festa. Ai, filho, bom dia! Nem dar um abraço na mamãe, dava um beijo e fazia uma festa. E já oferecia, você quer tomar uma vitamina? Vamos comer um pãozinho? E já, né, tipo, oferecia uma comida, alguma coisa pra ele desassociar a fome, né, com o peito também. Correu tudo bem, assim, quando eu falo assim, parece que foi muito fácil. Na verdade é um pouco cansativo, porque você tem que estar o tempo todo substituindo e, né, oferecendo alternativas pro bebê. Correu tudo bem, assim, nunca houve grandes choros, nunca houve momentos de desespero. Eu também estava muito segura do que estava fazendo, estava muito cansada de amamentar, eu queria realmente diminuir a quantidade. E aí quando ficou uma mamada só antes de dormir, ficou muito tranquilo. Até cheguei a conversar com o Ian e com algumas pessoas, eu falei, olha, agora tá muito mais tranquilo, só uma mamada antes de dormir, agora, sei lá, a gente vai até sei lá quando e desisti de fazer o desmame total. Mas aí em agosto eu descobri que tô grávida de novo. O Joaquim tava com 1 ano e 8 meses, né? Analisando o meu íntimo, eu decidi que eu realmente precisava de um pouco de descanso e que eu queria que o Joaquim tivesse também um período de adaptação sem o peito antes do irmão chegar, porque eu imaginei que poderia ser amamentar em tandem, que é quando você amamenta 2 bebês de idades diferentes, ou, né, gêmeos, sei lá, que quando você tá amamentando 2 bebês, nunca foi uma opção pra mim. Eu acho que eu não teria energia física pra isso, então, de qualquer maneira, a gente já tava conduzindo o desmame do Joaquim e eu achava que realmente eu queria desmamar. Então, quando eu descobri que tava grávida, eu falei, olha, não, então agora vamos até o final do mês, eu vou fazer o desmame total, porque eu preciso de um tempo de folga e o Joaquim precisa de um tempo pra aprender, entender a vida sem o peito, né? Então, comecei a falar pra ele, olha, filho, mamãe tá acabando, mamãe já quase não tem leitinho, porque diminuiu bastante o meu leite, porque ele mamava só uma vez por dia. Mamãe já quase não tem leitinho, e fiquei falando durante alguns dias, e sei lá, uns 3 dias antes do dia que eu falei, não, tal dia vai ser o dia do desmame final, né? Eu comecei a falar, olha, filho, segunda não tem mais mamar, filho, amanhã não tem mais mamar. Aí no dia eu falei, olha, filho, hoje é o último dia do mamar, depois que você acabar de mamar hoje, não tem mais mamar, o mamar acabou. Ele mamou, dormiu e no outro dia, obviamente, ele veio pedir o peito antes de dormir. Aí eu falei, filho, lembra que a mamãe te falou ontem? O mamar acabou, agora não tem mais mamar, não tem mais o que fazer, o mamar acabou. Aí ele virou pra mim e falou assim, né, na linguagem dele, só mais um mamar, mamãe, só mais um mamar, só mais um mamar. Aí meu coração foi assim, sabe? Mas eu sou uma pessoa relativamente decidida nas minhas escolhas e eu tinha decidido que aquele era o último. Eu falei, filho, não tem mais mamar, acabou o mamar e acabou. No dia seguinte ele pediu de novo, só mais um mamar, mamãe. Mas aí ele já pediu 2 vezes só. Eu falei, filho, o mamar já acabou, a mamãe te explicou, não tem mais leitinho, acabou o mamar. E só. Do 3º dia ele já não pediu mais, ele já tinha entendido que não tinha mais mamar, já não pediu mais. Aconteceram algumas vezes dele querer ver o peito, dele falar, mamãe, pode ver o mamar? Quero ver o mamar. Já aconteceu dele querer beijar o peito, às vezes ele quer apertar o peito, quer pôr a mão dentro da blusa. Ele ainda tem uma relação que ele ainda tá se, né, tipo, terminando de
de entender essa relação dele com o meu corpo, mas acabou que a gente fez um desmame tranquilo, gentil, no nosso tempo. Não houve grandes rupturas, ele não chorou, ele não sentiu, não houve grandes mudanças de comportamento, nada, sabe? Tipo, eu acho que tudo foi conduzido com muita calma e foi isso. O Joaquim mamou 1 ano e 8 meses e agora estamos aqui. Aí estou de 18 semanas, gestando o bebê número 2 e pronta para mais uma jornada de amamentação que não sei como vai ser. Dizem que cada filho é sempre diferente do outro. Vamos ver como vai ser e às vezes eu compartilho com vocês mais pra frente a minha experiência na amamentação do bebê número 2. Bom, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau! Se eu tenho um último conselho pra dar pra vocês, gente, dúvidas, procurem uma consultora de amamentação. É a melhor coisa que vocês podem fazer pela amamentação de vocês.